Meu nome é Rejane Carine Carvalho, eu tenho 48 anos. O meu caso foi um caso assim que eu demorei a ter, na verdade, um diagnóstico específico do que eu estava sentindo. Porque eu comecei a sentir sintomas, né, do estômago, na verdade, em 2017. Só que naquela época, eu tive um diagnóstico de rinite. Porque o meu único sintoma específico naquela época era tosse seca e pigarro. Então, por conta desse único sintoma, eu fui diagnosticada com sintoma de rinite. Então, eu passei o 17, o ano de 2018, o ano de 2019, eu fui até o ano de 2022 fazendo tratamento para rinite alérgica. E sentindo, na verdade, aí os sintomas foram aumentando, mas como eu sempre estava ali mascarando, e como não era um sintoma assim diário, eu acho que isso também contribuiu para que eu tivesse esse diagnóstico tão tardio. E quando foi no ano de 2022, eu comecei a desconfiar que não poderia ser rinite, tinha alguma coisa por trás. Foi quando eu descobri que o refluxo também tinha esse sintoma, que é a tosse seca com pigarro. E foi quando eu fiz a primeira consulta com o gastro. E foi muito interessante que eu cheguei no gastro, né, relatei os meus sintomas, e eu já saí dali, assim, questão de minutos, com uma receita pronta, né, com os medicamentos, né, que eu creio que eles passam para praticamente 100% das pessoas com sintomas. Saí com a receita de domperidona, saí com a receita de pantoprazol, saí com receita de 4 medicações. E aí eu não tomei o pantoprazol, eu comecei a fazer apenas o uso de domperidona, porque naquela ocasião eu já estava com sintomas da tosse, do pigarro, e eu tinha uma leve má digestão. Mas eu não quis tomar aquela medicação, até porque eu sempre fui incomodada de que tinha algo a mais, sabe, aquela busca de realmente querer saber a verdade? E aí os meus sintomas continuaram sendo mascarados, né? 22, 23, 24. E quando chegou ano passado, eu vejo que foi assim o ápice dos meus sintomas, e eles vieram de uma maneira assim muito subitamente, muito rápida e intensificaram muito, né? Eu comecei a sentir os sintomas em setembro de 2025 e eu comecei aí, os sintomas já tinham piorado. Eu estava sentindo muita dor no meu peito e até cogitei ser alguma coisa cardíaca, né? E aquela dor no peito me incomodando, o pigarro já estava aumentado, essa tosse seca que era de vez em quando já estava praticamente todos os dias, e uma má digestão assim, sabe? Eu já acordava de manhã com aquele medo de comer, porque eu estava com muita má digestão. E aí eu fiz uma consulta novamente em novembro, e foi muito, até comentei com o doutor Victor, foi muito interessante, que eu cheguei no médico, contei para ele, eu contei toda a minha trajetória para ele, né, de 2017 a 2025, quase 10 anos de problemas estomacais, sem diagnóstico preciso, né, e eu simplesmente relatei para ele, sair com a receita igual a de 2022. Eu fiquei pior do que quando eu tinha, antes de entrar no consultório. Porque eu vi ali, assim, realmente que tudo aquilo que me angustiava, aquele medo que eu tinha, se concretizou na consulta. Ele não quis saber do que estava acontecendo comigo, ele já me deu a receita pronta. A única coisa que ele mudou da receita 22, que ele saiu do pantoprazol para o Dexilante. Dexilante não, desculpa. O outro medicamento que é igual ao pantoprazol. Esomeprazol? Esomeprazol. E aí eu vim para casa muito angustiada, e ele passou para mim a pedir de endoscopia, e eu não me senti confortável de começar com aqueles medicamentos, eu estava com medo e eu não estava bem, eu fiquei muito mal depois da consulta, na verdade, muito mal mesmo. Não mal só dos sintomas que eu estava, mas mal de sair de uma consulta com uma receita igual a de 3 anos atrás. Então, assim, a gente, na verdade, nós fomos enganados, né? Eu até falei com você assim que quando eu comecei a fazer o método, eu estava muito emotiva, eu estava muito emotiva, eu acho que eu estava muito sensibilizada, não só com o meu caso, mas eu estava sensibilizada com o caso de todas as pessoas que sofrem com problemas estomacais. Porque quando você vai ver, todo mundo está vivendo esse círculo vicioso. As pessoas vão em vários gastros, várias endoscopias,
várias receitas, e elas nunca estão bem, elas nunca estão curadas. Pelo contrário, né? A gente vê que vai só piorando os sintomas, igual foi o meu caso. Uhum. Meu caso não foi resolvido lá atrás, eles mascararam meu sintoma em 2017, aí mascarou em 22, aí quando veio em 25, os sintomas intensificaram. Tanto que eu pulei de uma gastrite para uma pangastrite, né? A inflamação na mucosa do estômago aumentou consideravelmente. E aí foi quando eu comecei a orar. Eu comecei a orar, minha consulta foi dia 8 de novembro, e eu comecei a falar com o Senhor nas minhas orações que eu queria uma resposta, eu queria que Ele me curasse, se possível, que eu creio que se o Senhor quisesse me curar, assim, ó, tá curada, sem fazer qualquer tipo de método, Ele poderia me curar. Mas o mais maravilhoso disso tudo é que Deus age da mesma forma que Ele sempre agiu. É por isso que eu sempre falo que esse método, para mim, ele foi um presente de Deus. Eu sempre falei isso, doutor Vitor, porque eu vi que foi uma resposta de oração para mim. Eu comecei a orar acerca disso, foi muito interessante. Eu entrei no Instagram para poder ver sobre espinheira santa. Porque eu estava tomando espinheira santa, mas eu realmente não estava vendo resultado. Eu estava mais ou menos um mês tomando espinheira santa de maneira muito frequente, fazendo uso dos chás, fazendo uso da espinheira santa também, ela líquida, né? E eu não estava vendo resultado. E quando eu estava ali no Instagram, eu me deparei com um post falando não use espinheira santa. E quando eu vi esse post, me chamou a atenção. Eu falei, mas como assim não usar espinheira santa? Tudo que eu tinha visto até então, em todos os gastros, inclusive médicos integrativos, eles mandam fazer uso da espinheira santa para qualquer tipo de problema de estômago, né? Uhum. E ali aquele post me chamou a atenção. Eu resolvi entrar para olhar. E aí eu vi tudo que o Dr. Victor falava, né, naquele post. Mas o que me levou a entrar no perfil do Instagram seu foi a maneira como você foi respondendo às pessoas, os questionamentos das pessoas ali naquela postagem. Porque eu vi que todo mundo começou a te perguntar, mas tipo assim, como assim? É como se essa afirmação sua, ela vai contra tudo aquilo que todo mundo já ouviu. Uhum. Então, todo mundo começou a te questionar no post. E eu vi que você respondeu de uma maneira muito concisa, muito certeira. Você respondeu também de uma maneira muito humilde. E aí, isso aí chamou minha atenção. Eu falei, vou entrar no perfil dele. E eu resolvi entrar no perfil do seu Instagram. E aí, eu comecei a discorrer um pouco o seu Instagram, ver um pouco sobre a sua história, ver o perfil, né, sobre a história de outros pacientes que você já tinha atendido. E aí eu fiquei assim, sabe quando tipo assim, achei, eu acho que é isso aqui mesmo, é aqui que eu quero ficar? E foi interessante, porque isso foi dia 11 de novembro. Eu fui na consulta dia 8, fazer uma retrospectiva. Eu fui na consulta dia 8, eu fiquei orando ao Senhor acerca disso. Eu não tomei os medicamentos do médico, porque eu não senti confiança nele e nem naquela receita. E no dia 11 foi quando eu descobri o perfil, né, o seu perfil. E era 5 e pouca da tarde, mais ou menos, assim, um horário assim. E, coincidentemente, era o dia que tinha uma live sua, né, acerca do método estômago de ferro. E eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi no seu perfil, muito animada, muito esperançosa. É como se... Eu não sei nem te explicar. É como se tudo que eu estava buscando, eu encontrei a resposta. É como se eu tivesse encontrado a resposta para aquilo que eu estava buscando. E aí meu marido chegou em casa, eu comecei a contar para ele, e a live, eu lembro que isso já era 6 horas da tarde, a sua live seria às 7, e eu estava muito apressada para falar tudo para ele, assim, em questão de minutos, né? Para que eu queria passar para o meu marido a confiança que eu tive ao ver no seu perfil, ao ver os depoimentos do seu perfil de outros pacientes, né? Porque eu creio que ele ia ficar assim, será? Tipo assim, né? Como assim? Uma coisa que é totalmente contraditória, que os gastos aí falam, né? Mas o meu marido, assim, também abraçou e falou, não, também, ele acreditou muito. E aí eu participei da sua live e fiquei apressada, falei, eu quero entrar nesse método, eu quero fazer todo esse protocolo, porque eu estava com muita esperança. Durante todos esses anos, eu nunca parei nada, porque eu sentia um sintoma hoje, aí eu ficava 3 dias sem sentir, sentia de novo.
E na minha cabeça eu tinha rinite alérgica. Aí eu entrava com aquela medicação para rinite alérgica, aí 2 dias depois... Então, eu fiquei muitos anos dessa forma. Quando eu descobri que eu tinha não era rinite alérgica, eu continuei fazendo coisas alternativas, que era a espinheira santa, e isso aí foi, tipo, encobrindo o meu sintoma. E eu vi que, por conta disso, quando foi agora do ano 2025, os meus sintomas vieram de uma vez e vieram muito intensos. Em setembro, outubro e novembro, foi os meses assim que eu senti muita dor no peito, aí eu senti... Vem tudo de uma vez, má digestão. Aí eu comecei a ficar com medo de comer. Eu fiquei literalmente com medo de comer. Porque quando eu comia qualquer coisa, eu ficava com muita má digestão. E aí eu cheguei num ponto que eu comecei a fazer assim, não, eu vou comer até 4 horas da tarde. Eu comecei a fazer... O dia que eu fiquei com mais medo foi o dia que eu fiz uma alimentação 4 horas da tarde. Eu comi apenas uma banana na manteiga, né? E eu passei muito mal. À noite, tipo meia-noite, 1 hora da manhã, eu tive que levantar, eu estava com muita tosse, eu estava com refluxo, eu estava com dor no peito. Os sintomas vieram de uma vez. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, poxa, eu comi 4 horas da tarde, eu não fiz digestão nesse período inteiro. E aí você começa a ficar... Automaticamente você passa a ter medo de comer. E eu comecei a ficar nessa fase de ter medo de tomar um café da manhã, de ter medo de comer qualquer coisa na parte da tarde e não dormir, né? E, de fato, eu não estava dormindo, porque eu estava tendo sintomas praticamente todas as noites. Como é que foi sua ceia de Natal e do Ano Novo? Ah, foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Na verdade, doutor Vitor, eu até comentei muito isso lá no nosso grupo, né, o grupo dos pacientes, que o método estômago de ferro eu vejo como, assim, na verdade, um divisor de águas na vida de todo mundo. Porque, na verdade, ele não trata só o seu estômago. Ele trata você num todo, ele trata a sua saúde num todo. Então, eu vejo assim, que você não vai conseguir mais alimentar do jeito que você alimentava. É porque o método é tão bom, a gente aprende lições tão preciosas no que diz respeito à alimentação, que você quer levar isso para a vida. Né? Eu, pelo menos, vou levar para a minha vida. Eu creio que todos que passaram pelo método também fazem isso. Então, a minha ceia de Natal já foi aquela ceia consciente, onde tinha muitos pratos, mas a minha vontade era de comer só carne e batata e coisas assim que, de fato, me nutrem, me alimentam e não vão me fazer mal, independente do estômago, sabe? Eu já estava com essa consciência. E aí, a melhor parte da ceia que eu queria era a sobremesa. Eu estava muito assim nessa expectativa de comer alguma coisa. E outra coisa também que foi o teste para mim na ceia, é porque até então eu estava fazendo as minhas refeições no máximo até 7 horas da noite, né? Agora, na ceia, eu consegui fazer o teste de fato como eu estava, como o meu estômago estava. E nós fizemos a ceia 10 horas da noite. Né? E eu também pude comer sobremesa, eu comi uma sobremesa, e depois eu dormi a noite inteira muito bem, acordei no outro dia ótimo, eu fiquei muito feliz. Foi assim, foi uma realização mesmo assim, muito bom. Você também falou que usou a espinheira santa, né? Além dela, você fez algum outro tipo de tratamento natural? Sim, eu tentei que todo mundo tenta, né? Batata doce, comecei a fazer aquela coisa de cortar batata e comê-la. Eu fiz, sim, esses tratamentos aí naturais, né? E sem sucesso nenhum, né? Não. Acho que por isso que eu fui tendo esse desespero, que eu fui usando os métodos naturais e os sintomas continuaram intensificando. Sem resultado. Eu vou ser sincera, quando eu comecei a ver o relato dos outros pacientes do grupo, eu vi que tinha gente com casos muito mais graves do que o meu. Mas eu também tenho consciência que se eu não tivesse entrado com esse recurso, eu também ia chegar lá. Né? Você até mostrou aquela tabelinha, como começa e como a gente vai. É um negócio gradual. Então, assim, eu vejo que eu já estava, para mim, né, sendo sincera nos meus sintomas e considerando os sintomas de demais pessoas que eu vi muito mais graves, eu creio que eu já estava no grau 8, né? Porque eu estava com muita dor no peito, a ponto de não conseguir dormir à noite. E eu ficava tentando achar uma posição para eu dormir por conta dessa dor no peito, sem entender o que estava acontecendo.
E agora, depois de fazer o tratamento método, qual que é o seu nível de incômodo? 0, né? Eu tô bem, graças a Deus, eu tô ótima. O meu primeiro sintoma, assim, que de fato desapareceu foi a dor no peito. Foi tanto que foi uma coisa assim que me deixou assim muito feliz, que eu estava praticamente há 2 meses sem dormir direito, né? E o primeiro sintoma que desapareceu foi a dor no peito. Foi praticamente com uma semana, máximo 2, no método já desapareceu. Quando eu entrei no seu perfil e vi tudo aquilo fez muito sentido para mim. Quando você explica como que funciona, quando você explica a questão de fortalecer a nossa válvula, é como se fosse, de fato, peças de um quebra-cabeça que se encaixam. Né? Eu até vi também depoimentos de outros pacientes que falam a mesma coisa, porque faz sentido, né? E assim, eu fui assim, muita convicção, com muita fé e com muita esperança. Eu não tive nenhum tipo de dúvida de que você estava falando a verdade. Eu pude experimentar isso. É horrível você ter medo de comer. O alimento é algo sagrado, né? Uhum. Como você vai ter medo de comer algo que é bom, que é uma coisa de Deus para nós? Então, assim, na verdade, eu acho que todo mundo que passa por esses problemas chega nesse ponto de ter medo de comer. Então, era isso que me impulsionou a querer ficar bem. Eu quero voltar a me alimentar bem, eu quero voltar a ficar bem. Por onde eu passo, eu tento falar para alguém, sim, que é muito comum a gente, todos os lugares que a gente vai, tem alguém reclamando que está com problema estomacal. E o que eu falo entre em contato com o Dr. Victor. Entre em contato com o Dr. Victor, né? Esse método realmente é uma bênção. É muito bom. Jane, fico muito feliz mesmo pelo o que você conquistou, né? Uma vida nova, o prazer de comer novamente, né? Agora, assim, é um negócio que você falou, né? É um hábito que você vai levar para a vida inteira, pro resto da vida, né? Porque aí vai ter momentos ali que você vai poder sair, chutar o balde, hoje eu quero comer uma pizza. E você vai poder comer sem problema nenhum, entendeu? Não tem problema. Você sair às vezes, né, da rotina. Mas isso é algo que você conquistou. Você fez tudo certinho, né? Eu te acompanhei, eu segui toda a sua trajetória até aqui. Eu vi o seu comprometimento com o tratamento. Eu vi que você estava realmente empenhada e vou fazer de tudo para poder melhorar, né? Para poder voltar a comer o que eu gosto sem ter medo. Que você continue, né, firme, né? Eu espero que muitas pessoas cheguem até você, até esse método que realmente vai na causa, né? Vai na causa e não mascara os problemas, e de fato há uma preocupação em vocês. Eu fiquei assim muito maravilhada, não só com o método, mas também com o todo, né? Porque vocês dão assim uma assistência total aos pacientes, estão sempre presentes. Então, assim, é maravilhoso. É muito bom. Muito bom mesmo. Que mais pessoas possam ser alcançadas, né, pelo método do estômago de ferro. Então, assim, é um ensinamento, o método, de fato, é um ensinamento para a vida. Você não vai. Acho que ninguém consegue passar pelo método do estômago de ferro e continuar a mesma pessoa. Então, além de você ter um estômago restaurado, você tem, assim, toda uma trajetória para que você vai seguir, né, na sua alimentação, destravar a digestão pela manhã, os exercícios também, você vai levar para a vida. É muito bom, né? Só toma na vida de quem participa mesmo, sem sombra de dúvida. Eu agradeço de coração vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente vocês.